A paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar hoje aqui o estudo do livro de 1 Crônicas. O capítulo é o 19, né? Um título aqui interessante: Mensageiros de Davi são insultados, né? Vamos aprender muito aqui hoje, para a glória de Deus, né? Versículo 1 e 2. Aconteceu depois disso que Anás, rei dos filisteus, dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Por isso, Davi enviou mensageiros para consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolar, né, irmãos? Davi sentiu a dor. Davi, irmãos, foi cumprir algo que está escrito na palavra do Senhor: chorar com os que choram. A Bíblia fala que muitos só querem, irmãos, se alegrar com os que se alegram. Irmão, alguém morreu, né? Você não pode ir lá pessoalmente, mande alguém, ligue. Hoje há tantos aplicativos, né, de rede social que você pode mandar uma mensagem, você pode ligar para a pessoa, né? Desejar ali as suas condolências, os sentimentos, num grupo, irmãos. A pessoa que vê, irmãos, ela vai se sentir ali aliviada, principalmente se ela tem um apreço, tem um amor, um respeito, um carinho por você muito grande. Você indo lá, irmão, só de você estar lá, você não precisa abrir a boca para falar nada, porque numa hora dessa é difícil falar alguma coisa, irmãos. A pessoa vai se sentir confortada. E porque Deus é na sua vida, aleluia. E Davi foi fazer isso porque o Naás aqui fez isso com ele, né? Vamos ver como que seu filho Anum, que agora era o rei, agiu. Versículo 3. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti para esquadrinhar, perturbar, espiar a terra? Olha que conselhos maus os auxiliares do rei estavam dando para ele, irmãos. Versículo 4. Por isso Anum tomou os servos de Davi, raspou e cortou-lhes as vestes do meio até a coxa da perna e os despiu. 5. E foram avisaram a Davi acerca que aqueles homens, por isso enviou eles mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sob maneira envergonhados. Davi disse, pois, o rei: deixa-vos ficar em Jericó até que tome a crescer a barba, e então volte. Irmãos, fizeram os homens passar uma humilhação muito grande. Isso era vergonhoso naquela época, irmãos. Irmãos, olha, pessoas más, pessoas que têm pensamentos maus, impuros, que não sabem, irmãos, ver a bondade das pessoas, fizeram para esses homens aqui, irmãos. Irmãos, eles estavam aqui, se a gente for pensar nos dias de hoje, né? Alguém do Brasil aqui vai para outro país, irmãos, para levar uma condolência ou uma participação em algum evento lá. Aqui era um velório, né? De uma pessoa importante. E alguém lá maltrata. Irmãos, isso é uma desonra para o país, uma desonra para Davi, para a nação de Israel, para o exército. Aqui, irmãos, eles estavam provocando uma guerra, uma briga entre eles aqui, irmãos. Vamos ver o que acontece aqui, ó, versículo 6 em diante. Aleluia. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria, de Maaca e Zobã. 7. E alugaram para si 32.000 de carros também do rei de Maaca, sua gente. Eles vieram e acamparam diante de Mededa. Também os filhos de Amon ajuntaram-se às suas cidades e vieram para a guerra. 8. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o seu exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha, porém os reis os vieram e puseram a parte no campo. 10. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e ordenou contra os sírios. Irmãos, aqui se criou uma guerra.
por uma atitude errada, por uma palavra errada, por algo que foi mal falado, mal pronunciado numa hora errada. Irmão, trazendo para os nossos dias hoje, cuidado, irmãos, vigiemos nós. Não tiremos precipitações, conclusões de algo que vem acontecer, se a gente saber a verdade, o teor da conversa. Não é porque alguém comentou, irmãos, você vai fermentar, você vai ser um mexeriqueiro, um contendeiro, uma pessoa que causa briga, vai participar de uma dissensão. Não faça isso não, irmãos. Fique quieto na sua, ore. Se possível, não participe de uma conversa dessa. Irmãos, se possível, procure a pessoa, olhe nos olhos dela, converse com ela, pergunte, ouça primeiro, para você tirar alguma conclusão. Irmão, as pessoas hoje têm uma mania de usar o celular, algo, irmãos, de mandar mensagens, porque um disse, o outro falou, o outro contou, e eu penso que é assim. Não faça isso não, irmãos. Converse com a pessoa, fale com ela, olhe nos olhos dela, ouça da boca dela. Irmão, ore primeiro, Deus vai te dizer, Deus vai te falar. Olha que problemão sério que esses homens criaram aqui, irmãos. E outras pessoas mais foram envolvidas aqui. Versículo 11. E o resto do povo entregou nas mãos de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. 12. E disse aos sírios: fossem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Os filhos de Amon, porém, forem mais fortes então do que eu, você virá me socorrer. 13. Esforça-te, esforcemo-nos pelo nosso povo, pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos, colocando Deus em tudo. Para Deus dar direção, para Deus ser na batalha. Irmão, coloque Deus em tudo na sua vida. Coloque Deus em tudo para Deus ser o teu escudo, a tua bandeira, aleluia, e Ele vai te dar vitória, aleluia. Versículo aqui, 14. Então chegou Joabe, o povo que tinha consigo, diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram de diante dele. 15. Vendo, pois, os filhos de Amon, que os sírios fugiram também, eles fugiram, e diante de Abissai, seu irmão, entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém, e vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. 17, 18 e 19 para a gente comentar. Aleluia. Do que avisado Davi, juntou todo o Israel, passou o Jordão, foi ter com eles, ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. E feriu Davi os sírios, 7.000 cavalos de carros, 40.000 homens da peleja. Sofaque, capitão do exército, matou. 19. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Irmãos, Deus foi com Davi. Por quê? Porque Davi, irmão, estava andando sincero. Davi estava com a verdade. Irmão, quando você faz o que é correto, o que é direito, a Bíblia diz assim: se for zelosos do bem, quem vos intentará o mal? Ninguém, irmãos, porque Deus é um Deus de justiça, um Deus de verdade, um Deus de retidão. Se você está se esforçando para fazer o que é correto, não que você seja perfeito, irmãos, mas você está se esforçando, Deus vai fazer justiça na sua vida, Deus vai dar vitória para você em todas as áreas da sua vida. Pode as pessoas dizer, apontar, falar, arrumarem falsas testemunhas, como fizeram com Nabote e outros servos de Deus na Bíblia, mas o Senhor vai te justificar, vai te honrar e vai te dar vitória no nome de Jesus. Amém? Irmãos, capítulo 19 encerrado para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, prospere o seu caminho, te ajude. Que a mão forte do Senhor seja na sua vida, tirando toda a barreira, todo empecilho, te dando vitória nesse dia que se chama hoje no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa aí o joinha, o canal está sendo bem visto, nos ajude a fazer a obra do Senhor, participe aí compartilhando, trazendo inscritos para o canal, seja uma atalaia de Deus para você evangelizar, levando esse link para muitas pessoas, irmãos, isso para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.